Olá, seja bem-vindo à continuação da nossa série Blockchain contra o Estado. Do último vídeo a gente tinha instalado a nossa interface, né, ao website, que no caso seria a interface que o usuário vai ter com o nosso contrato. Eu gostaria de antes acrescentar uma mudança aqui que eu tive que fazer no contrato. Eu até comentei, mas eu meio que ignorei, meio que esqueci que o Solidity não trabalha de hipótese alguma com números fracionados, então aquela função que a gente criou para calcular a reputação dentro do contrato, ela ia dar erro se a gente tivesse usado aquela função. Então o que, que eu fiz? Eu tirei aquela função e aqui na função getPessoa, ao invés de eu retornar a reputação, eu vou retornar os valores positivo e negativo para que a nossa própria interface faça o cálculo e já imprima para o usuário a porcentagem, né, de confiança daquele membro do cliente. Feito isso daqui, a gente precisa compilar o nosso contrato, né? Então, lá no contrato, vou abrir o console aqui, Truffle Compile. Ok, compilou sem nenhum erro, sem nenhum aviso. Eu vou deixar aqui aberto por enquanto. No caso, o contrato está compilado, porém a gente ainda não lançou ele para a blockchain. A gente não enviou ele para a blockchain porque na verdade a gente nem criou a blockchain. Antes de eu criar a blockchain, eu vou criar aqui dentro do nosso, voltando lá na nossa interface, eu vou criar a ligação, né, a interface propriamente dita do nosso contrato com o nosso website. Então, voltando aqui dentro da pasta do nosso website, eu vou criar um arquivo aqui dentro de JS, né, de JS, novo arquivo, e eu vou salvar esse arquivo como interface.javascript.js. Okay. Então aqui a gente já consegue começar a definir a nossa interface. Para começar, eu vou declarar uma variável aqui chamada Ethereum URL, que onde vai estar especificado qual que é o endereço da nossa blockchain, né, da internet, como é que a gente vai fazer para acessar a blockchain. No caso aqui, como é a blockchain privada, vai ser o endereço de localhost, mas eu vou deixar assim por enquanto. Nós temos que também criar o endereço do nosso contrato. Nós vamos ter que criar também uma interface, né, uma ABI para nossa aplicação. Essa ABI ela serve como se fosse um auxiliar, ela vai ajudar a nossa interface, ela vai ajudar o nosso contrato a integrar com a nossa interface. Então, a forma com que a nossa interface, que é nosso site, vai ler as funções do Solidity, a gente precisa passar para ela alguns parâmetros de como que ela vai interpretar essas funções. Uma vez já compilado o contrato de Solidity, ele não vai ter as funções definidas assim legíveis para que a interface faça a leitura correta deste contrato, como é que ela vai operar com as funções. Então, por isso nós precisamos desse ABI que é gerada junto com a compilação do contrato, mas isso daqui nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, tendo essas três variáveis definidas, a gente já pode começar a trabalhar aqui com essa interface. Antes de tudo, a gente vai precisar lá no nosso index, como a gente aqui no nosso server, a gente apenas usa o Express como dependência, a gente poderia também ter baixado a dependência WebTree, que
é o que vai fazer a conexão do nosso server, né, vai fazer a conexão do nosso site, na verdade, com a blockchain. Então o Web3 ele é uma interface ele é um framework, ele é um framework que vai fazer a integração do JavaScript com a blockchain. Então como é que nós vamos fazer para instalar esse Web3? Eu não vou fazer da forma que eu fiz com o Express, eu não vou pôr como dependência. Eu vou acrescentar direto na nossa página, no nosso site. A gente pode aqui abrir o Google e procurar aqui o Web3, GitHub. E aqui na instalação a gente procura esse browser módulo aqui. Copia essa linha, já cola ela aqui. O Keystone Script for this template. Então nós vamos colocar ela aqui embaixo, certo? Então aqui nós já temos as classes que a gente vai precisar para comunicar a nossa interface com o nosso servidor. Então a gente bota aqui interface e a gente já pode até inclusive já acrescentar aqui a nossa interface, aqui abaixo do Web3, da chamada do Web3. Eu vou apenas mudar aqui para interface.js. Ok. Então a nossa index já está configurada. Aqui na interface eu só vou precisar agora de fazer as devidas chamadas e declarar, né, as classes. Então primeiro nós temos que declarar a classe Web3. Para isso eu vou primeiro verificar se ela já existe, se ela já está declarada. Se isso for indefinido, se ela estiver indefinida, a gente precisa então defini-la. Aliás, se ela já está definida, nós vamos usar a própria definição aqui já está aberta. Tree. Nós precisamos passar como parâmetro aqui na hora que a gente for declarar a classe Web3 qual é o provider. O provider é o que provê a conexão com a blockchain, né? Que tipo de conexão que nós faremos com a blockchain. Então, nessa primeira linha aqui, nós estamos especificando o Web3 como uma nova Web3 com o provedor, né? O provider que já está definido. Se não, nós vamos ter que definir uma nova Web3. Então, Web3 vai ser igual a new Web3 Web3.providers. Bom, o nosso tipo de provedor aqui neste caso será do tipo HTTP, porque nós vamos fazer a conexão no localhost, né? O protocolo para isso, para o nosso servidor, é o protocolo HTTP, e o endereço que a gente vai especificar aqui nessa variável, endereço etéreo, certo? O endereço da nossa blockchain. Feito isso, nós já declaramos a nossa classe e agora só falta a gente declarar o contrato. Então vamos primeiro criar um contrato. Contrato é igual Web3 at ABI. Então aqui nós estamos puxando do Web3 o contrato, né, que a gente já especificou, e esse contrato, a forma com que ele vai ser lido, nós vamos especificar aqui pela variável ABI, né, por esse objeto aqui, ABI. Então
Logo abaixo nós vamos criar uma instância desse contrato. Instância vai ser igual contrato.add. Onde é que está esse contrato? A gente vai ter que colocar aqui o endereço do contrato. Então, contrato em e o endereço do contrato que nós vamos descobrir quando a gente migrar o contrato para blockchain. Nós vamos receber o endereço, a gente vai especificar ele aqui. Então, ok. Então, aqui nós já temos o contrato e temos também a Web3, né, a interface já declarada. Então, agora basta a gente criar as funções, de integração com o contrato, né? A gente puxar as informações do contrato. Bom, vou salvar aqui. Vamos voltar aqui em index.html e vamos fazer algumas alterações aqui no nosso site, ok? Primeira coisa é o título, né? Que nós vamos colocar aqui Trust Me. Qualquer descrição, né? No lugar de Coming Soon, aqui, no lugar desse título aqui, e aqui uma descrição. Pesquisa em tempo real, reputação das pessoas. Ok, tá bom. E eu vou mudar aqui, ó, nós vamos usar esse sisteminha que já tem aqui, esse conjunto de endereço com botão, né, de texto com botão, para fazer tanto o cadastro de novos usuários na blockchain, quanto também pegar a reputação desses usuários dentro da blockchain, que na verdade é o que o sistema faz, né? Então, eu vou mudar aqui, vou primeiro aqui nesse input, eu vou colocar um ID para ele, igual input name, type name, e aqui placeholder eu vou colocar esse aqui precisa, tá. E aqui no botão eu também vou criar um ID para ele, search. Lembrando que esses nomes aqui podem ser, esses IDs aqui pode ser o que você quiser, ok? Você só tem que lembrar lá na hora de colocar na interface. Então, search aqui vai ser buscar, pesquisar. Ok, certinho. Agora nós precisamos salvar aqui. E aqui no nosso contrato, antes de mais nada, deixa eu só fazer um teste aqui. Eu vou comentar essa linha aqui para que não dê erro, porque já que a gente não tem contrato ainda nenhum. Ok, reputação on-chain, pesquisa em tempo real, reputação das pessoas da comunidade, nome do usuário, pesquisar. Ok, está ótimo a nossa interface. Voltando lá à nossa interface, nós vamos primeiro criar aqui o que vai acontecer quando o botão for clicado, né? Qual que é a função, o que vai ocorrer quando eu clicar no botão pesquisar. Bom, esses templates que a gente baixa pela internet geralmente já vem com o jQuery já instalado, já integrado. Caso não tenha, você pode buscar na internet uma forma de instalá-lo e colocar no seu projeto. Aqui já tem o jQuery, então já facilita o nosso trabalho aqui.
O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma chamada. A classe que a gente criou lá é btn search. Então, quando ele for clicado, nós vamos ter que executar uma função, certo? Dentro dessa função, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar uma variável name. Essa variável name ela vai ter como valor name. Ela vai ter como valor o que tiver escrito dentro deste input aqui, né? Do input que a gente criou, certo? Então a gente vai ter que pegar esse valor, ou seja, .val, né? Value, e jogar isso para dentro dessa variável name. Bom, feito isso, a próxima função que a gente vai fazer aqui é a função do contrato. Como a gente ainda não migrou este contrato para blockchain, a gente ainda não tem essa função acessível. Porém, se você vier aqui, vou abrir aqui de novo para você. Se você vier aqui em build, certo? Aqui dentro de Trust Me, contratos, build, contracts, Trust Me, você vai ter esse arquivo aqui, que é o nosso contrato compilado, e aqui você vai ter esse ABI. Então você vai copiar o conteúdo que está dentro aqui deste ABI, e nós vamos colar aqui dentro de ABI. Ok. Ctrl J para alinhar tudo. Ok, então agora nós já temos as diretrizes, né, a interface de como que o nosso sistema vai comunicar com o contrato lá na blockchain. Para isso eu já posso então aqui definir algumas funções do nosso contrato. Então, por exemplo, contrato instância ponto. Quando a gente clicar no botão Search, nós vamos fazer aqui uma busca da reputação do usuário. Então, get pessoa. Esse get pessoa aqui ele tem dois argumentos, certo? Não, um argumento só, que é o nome da pessoa. Então, nós vamos colocar aqui name. E eu vou colocar aqui mais um argumento que vai verificar se a função retornou com erro ou se a função ela retornou com sucesso. Então, erro e resultado da função caso ela tenha voltado com sucesso, né? Caso ela não tenha dado erro na execução. Então, abre chave. Aqui dentro que nós vamos trabalhar com os resultados dessa função contrato instância. Então daqui nós primeiro temos que verificar se não houve nenhum erro. Se não houver erro, vamos aqui mandar no console.log o resultado. Ok? Só para a gente saber se ocorreu tudo ok. Certinho, então nós já temos aqui a nossa interface já estruturada. O que nós vamos fazer agora é migrar o nosso contrato para a blockchain. Nós vamos criar uma blockchain, enviar o contrato para a blockchain e testar este contrato aqui na nossa interface. Nós já vamos fazer a ligação dela. Mas antes de qualquer coisa, eu não posso pegar, por exemplo, aqui uma pessoa se não tiver nenhuma pessoa cadastrada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse index, criar uma cópia dele, eu vou criar a minha página cadastro. Cadastro. Aqui só vou mudar a descrição aqui, ó. Um novo usuário.
certo? E aqui, em vez de pesquisar, vai ser cadastrar. Ok. E eu vou mudar também, claro, esses inputs aqui, né? Desculpa, esses IDs aqui. Então aqui onde é que é input name, eu vou colocar input new name. E onde que eu tenho aqui botão search, botão X. Eu vou fazer isso para não dar conflito com os outros IDs que eu já criei aqui, porque no caso aqui o cadastro também ele vai puxar lá da interface, né, ele também vai usar o mesmo arquivo de interface que o index. Então aqui no caso eu só vou duplicar esse botão aqui, ok, dupliquei, e aqui no lugar de botão search, botão register. Isso mesmo. Isso. E aqui input new name. E aqui no caso de, ao invés de get, nós vamos colocar cadastra. Cadastra. Registra. O nome, a função e vai retornar se houve algum erro ou não. Bom, posso salvar, Ctrl S, e já está pronta a nossa interface básica aqui. O que eu vou fazer agora é migrar o nosso contrato para a blockchain. Na verdade, nós vamos criar a blockchain primeiro. Vou abrir aqui um console como administrador e vou executar o comando ganache cli. Esperar um pouco. Pronto, aqui foi criada a nossa blockchain. Nós temos aqui 10 contas livres para a gente usar, com suas 10 chaves privadas, ok? Só que isso aqui é falso, tá, gente? Isso aqui não é uma blockchain verdadeira. É uma blockchain que está só dentro do meu computador aqui para a gente usar como exemplo. Esse Ganache aqui é um simulador de Ethereum. Nós temos aqui uma blockchain Ethereum que nós vamos usar para interagir com ela e testar os nossos contratos antes de mandar para blockchain original, né, para o Ethereum real. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o mnemonic, que é a combinação de palavras, né, que a gente tem para acessar a nossa carteira, e vou acessar a nossa carteira usando o MetaMask. Ok, está conectando aqui. Para não demorar muito, eu vou desabilitar e habilitar novamente. Ok. Restore from seed first. Vou colocar aqui a frase e vou criar uma senha aqui qualquer. Ok. Ok, nós temos aqui 100 Ethereums para cada conta disponível para a gente usar à vontade. Pena que esses Ethereums são de mentira, mas nós temos aqui as contas para a gente conseguir acessar e brincar na nossa blockchain. Não se esqueça de colocar aqui Private Network, tá? Se vocês podem, por exemplo, colocar aqui Main Ethereum Network, às vezes acaba gastando seus Ethereums, então toma cuidado com isso. Sempre lembre de marcar aqui localhost, ok? E o endereço aqui 8545 é o endereço padrão das blockchains quando elas são criadas. Aqui no caso, ela foi criada no endereço 8545. Então a gente já pode vir aqui e colocar o endereço localhost 8545. Vou salvar. Agora a gente só vai precisar do endereço do contrato. A gente vai precisar migrar o contrato para a nossa blockchain. E a partir daí a gente pode começar a trabalhar aqui em cima dela. Então, shuffle, migrate. Vou esperar um pouquinho. Ok. Deu um erro aqui.
Esse erro aqui é o seguinte, no network specified, significa que a gente ainda não especificou qual rede que está a blockchain. Para isso, vocês vão fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui, ó, a configuração do truffle.js, vai estar assim, nós vamos copiar esse endereço que está aqui, entrar e pegar essa primeira linha aqui de configuração, especificar a nossa network. A nossa network aqui, ela já está configurada. Você tem localhost, né? Mesma coisa. Porta 8545, ID padrão. Então, fechar, voltar lá, tentar executar de novo a migração. Aguarda um pouco. Ok, nosso contrato acabou de ser migrado para blockchain. O nosso contrato do migration, deploy migrations, e nós precisamos procurar agora o nosso trust me, aqui, ó, trust me, que é o nosso contrato, e o endereço do nosso contrato. Eu vou copiar esse endereço e aqui na interface eu já vou colocar aqui o endereço do contrato. Então, ok, nós temos aqui a variável do local, que está na nossa blockchain, o endereço do contrato e o ABI, tudo configuradinho. Então, nós vamos salvar. Vamos lá no Trust Me. Ok. A gente precisa ainda descomentar essa linha da interface. Então F5. Ok. Primeira coisa que a gente precisa fazer, vou abrir aqui o console, certo? E nós vamos entrar agora na página de cadastro, /cadastro. Cadastro novo usuário, certo? Então nós estamos agora nessa página aqui de cadastro, certo? Vou cadastrar um usuário aqui. Luiz, cadastrar. Bom, o que aconteceu? O Webtree ele mandou um aviso lá para minha carteira, para minha wallet, de que eu estou executando uma função que gasta dinheiro. No caso, essa função aqui vai gastar 10 centavos de dólar para que eu consiga fazer essa transação. 10 centavos de dólar, ou seja, 0.0001 Ethereum, que é para eu conseguir cadastrar o meu nome na plataforma. Eu vou aceitar e gerou aqui para mim como se fosse, gerou aqui para mim um protocolo, certo? Isso significa que ocorreu tudo bem no meu cadastro. Aqui nós já estamos trabalhando na blockchain. Veja só, houve a transação com o número do protocolo, o que eu gastei, o gas que eu gastei, e o bloco número 5, que é o bloco que foi feita a transação e o momento oficial. Ou seja, o meu cadastro foi efetuado com sucesso. Se nós voltarmos aqui na página inicial, localhost, e vamos pesquisar agora pelo meu nome, vocês vão perceber que retornou aqui um objeto com um array com tamanho 3, né? 3 valores. Por que 3 valores? Porque lá no nosso contrato a gente especificou que a saída teria 3 valores, certo? 3 unit, uint. O que significa que o primeiro valor é a minha assinatura, é a data da minha assinatura, o segundo valor é os meus pontos positivos e meu terceiro valor são os meus pontos negativos. Então, voltando aqui na interface, eu vou criar uma função chamada calcula porcentagem. E esse calcula porcentagem vai ter o valor positivo, valor negativo, e ela vai retornar então a porcentagem. Vai ser exatamente aquela função que a gente fez lá dentro do Trust Me, né, do contrato,
no começo do nosso tutorial. Então eu vou definir aqui var total vai ser igual a positivo mais negativo. Para que não haja erro, eu vou especificar essas variáveis aqui como inteira, né? Então, first int positivo e a mesma coisa aqui, negativo. E eu vou retornar, então, dividido pelo total. Vou colocar aqui tudo entre parênteses. Vezes 100. Ok. Bom, então quando eu for buscar o usuário, eu posso manter aqui console. E aqui eu vou colocar calcula a porcentagem. Bom, como é que eu vou saber qual que é o qual que é o segundo? Eu venho aqui em res 1, certo? Porque o 0 ele é a data da assinatura. Então res 1. O segundo argumento res 2. E terceiro argumento, aliás, não tem o terceiro argumento, é só isso mesmo. Mas por cento. Ok. Vou salvar aqui na nossa aplicação. Então F5. Pesquisar. Opa, tivemos um errinho aqui. Vamos ver qual que é o problema. Ok, porque a gente não pôs o nome aqui na hora que a gente atualizou. Então, deixa eu voltar aqui. Dar um espaço aqui. Certo. Esqueci de pôr o nome. O nível de confiança desse usuário é de 50%. Ou seja, como o nosso cadastro lá especificou 1 para positivo, 1 para negativo, o usuário, por enquanto, ele é neutro. No próximo vídeo, nós vamos terminar essa interface. Acredito que será o último vídeo. Nós vamos colocar funções aqui para que os usuários possam avaliar outros usuários, né, dando pontos de recomendação desses usuários, né, e como depois eu vou fazer um resumo de tudo isso aqui. A série ficou bastante longa e obrigado quem assistiu, quem teve paciência de assistir até aqui. Deixe seus comentários, suas dúvidas, eu vou tentar responder todas. Qualquer coisa vocês podem me adicionar lá no Facebook, que também eu poderei dar auxílio a vocês lá. E não deixe de pesquisar as fontes que eu deixei aqui. E muito obrigado pela paciência e até a próxima.